Eu sei que você sabe já qual que é o impacto que o profissional tem quando tem o selo CFP, de quando ele assina no nome dele lá, por exemplo, que nem o meu Rafael Toro, CFP, que tem uma diferença muito grande no mercado financeiro. Mas a tua dúvida não é essa. A tua dúvida é como que eu vou estudar, por onde que eu vou estudar, como que eu começo, como é que faço para me inscrever nesse exame. Mas olha só, tudo isso eu vou te explicar nesse vídeo. Ele é para você. Agora, se você não tem nenhuma dúvida, então esse vídeo não vai ser para você. Você pode ir direto no nosso site lá e saber todos os benefícios que é estudar com a Academia Rafael Toro. Então, esse conteúdo, para você saber, sabe o que precisa fazer? Tem que se inscrever no nosso canal e já dar o joinha nele aqui, né? Para você não perder nenhum conteúdo de CFP e também de outras certificações. Então já te inscreve, ativa o sininho e não perde nenhuma atualização. O CFP é uma das principais certificações financeiras do mundo, com reconhecimento internacional, mas com validação nacional. Existem 4 requisitos que você precisa ter para conquistar o selo. É o que a gente chama de 4 E's. O primeiro E é o E do exame. Você tem que fazer uma prova. O segundo é o da educação. Sente aqui. Não é isso, né? Você tem que ser graduado. O terceiro, experiência profissional. E o quarto é ética, né? Ou seja, tem produto que você não deveria vender aí, né? Mas hoje nós vamos focar no primeiro E, o E do exame. Atualmente, o exame do CFP ele é realizado em 7 capitais brasileiras. Quais são elas? Porto Alegre, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Recife. Mas há boatos que a prova em algum momento vai virar online, então fica ligado também, tá? E como que funciona o exame? A prova é composta por 140 questões dividido em 6 módulos. O módulo 1 a gente chama de planejamento financeiro e ética e normalmente tem 54 questões. O módulo 2, gestão de ativos, que são 26 questões. O módulo 3, planejamento de aposentadoria, com 16 questões. O módulo 4, gestão de risco e seguros, que são 14 questões, e o módulo 5, planejamento fiscal, com 16 questões. E por último, o nosso módulo 6, chamado de planejamento sucessório. Aquele módulo que é um horror, né? Porque ou tu casa ou tu morre, né? E esse módulo tem 14 questões. Olha só, da mesma forma que eu te trouxe esse detalhezinho que a prova do CFP pode ser online nos próximos anos, eu tenho uma outra situação para te contar nesse vídeo. É que é o seguinte, a partir de 2025, novos conteúdos vão ser adicionados e possivelmente esses módulos podem sofrer ajustes. Mas olha só, essas informações que eu te passei agora, elas não foram totalmente divulgadas, então a gente tem que ficar ligado lá no site do Planejar. Mas todas as novidades que saem, a gente posta aqui no canal, por isso que você tem que fazer o quê? Tá sempre inscrito aqui e ativar o sininho para não perder nada. E o exame do CFP você pode fazer de 2 formas. Uma maneira que é a prova que a gente chama de prova completa e a outra maneira que é a segunda opção, que é fazer a prova modular, que você escolhe quais são os módulos. Mas agora, olha só, nós vamos falar sobre o que angustia todo mundo que quer ser um profissional com o selo CFP. Como se preparar para o exame. O exame do CFP, sim, ele é extenso, cobre muito conteúdo de áreas distintas, exige muita atenção, conhecimento e experiência prática muitas vezes, né? A preparação para a prova pode ser muito desafiadora e muita gente desiste de fazer o CFP porque ela acha que tem que abrir todos os conteúdos em poucos meses, literalmente do zero, tá? Ou então que tem que passar anos estudando para ser aprovado. Mas a verdade é que não funciona assim. Ela não precisa ser assim a tua jornada de preparação. Estudando de uma forma efetiva, em pouco tempo você está pronto para fazer esse exame. Isso porque você já começa a se preparar para a prova desde que começa a atuar no mercado financeiro. Cada passo que você já deu até aqui, cada nova certificação que conquistou, você já está se preparando de fato para o CFP. Você vai precisar aprender conteúdos novos, mas não vai precisar aprender tudo do zero, porque boa parte do conhecimento que precisa você muitas vezes já conquistou em outra certificação. E eu vou te mostrar o caminho para você se preparar para essa prova em tempo recorde. Agora, o que você precisa para estudar de maneira efetiva e se preparar em tempo recorde? Precisa conhecer os módulos e saber quais conteúdos são cobrados em cada módulo. Além disso, precisa saber quais conteúdos caem com mais frequência em cada prova. Não faz muito sentido dedicar muito tempo de estudo para um conteúdo que é difícil, mas que não costuma ser cobrado na prova. Ou quando é cobrado, aparece uma questão apenas, não é verdade? Exemplo, um erro, por exemplo, é um candidato que foca demais num cálculo que a gente chama de desvio padrão de 2 ativos na carteira, que a pessoa tem que fazer um cálculo que a fórmula vem lá da lei dos cossenos. Meu Deus, Toro, eu não lembro nem de Pitágoras, imagina de lei dos cossenos. Pois então,
Tinha a lei dos cossenos, teve Pitágoras, aí surgiu essa fórmula que o Markowitz fez, desvio padrão de 2 ativos na carteira. Pra galera é um horror, mas a fórmula é dada na prova lá, mas continua sendo horror. Cai uma questão uma vez por ano. E a galera fica estudando 10, 20, 30 horas. E é aquilo que cai muitas vezes e que a pessoa utiliza todos os dias, ela acaba deixando passar de lado. Porque aquela falsa impressão que a gente tem que quando a gente lê uma vez, a gente entendeu e o conteúdo é fácil. Mas a gente esquece que porque a gente entendeu, não quer dizer que a gente memorizou. É diferente o processo. Eu consigo aprender quando eu estudo, entendo, memorizo e aplico. Então, muitas vezes os candidatos ficam estudando essa questão de desvio padrão de 2 ativos na carteira e esquecem de ficar lendo o código de ética. Ah, mas ficar lendo o código de ética? Exatamente. Você tem que ser um profissional ético. Você tem que entender o código, você tem que lembrar do código, você tem que aplicar o código. Quando você sabe e lembra tudo isso, você é um expert em ética. E quem que não quer ser atendido por um profissional ético? Então você tem que fazer isso, e é um conteúdo que muitas vezes é 8 a 10% do exame. Aí você vai ficar focando numa questão extremamente complexa que você não utiliza muitas vezes na vida e deixa de lado um conteúdo extremamente prático e extremamente importante para a tua prova só porque ele era fácil no teu primeiro estudo. Então isso não faz sentido. Nós montamos tudo isso para você dar o teu tempo direcionado para ele ser de forma eficiente e eficaz para você conquistar o teu selo. Depois de tudo isso, o que você vai fazer? Você identifica quais são os conteúdos mais relevantes para cada módulo, aqueles que caem sempre, os que caem de vez em quando, os que quase nunca aparecem. Você vai dividir em conteúdos que são mais fáceis, os conteúdos que são médios e os conteúdos que também são difíceis. E aí você pergunta e você pensa da seguinte forma: então, Touro, eu vou dedicar a estudar os conteúdos que são os mais difíceis, certo? Nananina não. Você precisa começar pelos conteúdos que são mais fáceis, depois ir para os conteúdos que são médios. Você precisa dominar os conteúdos que são fáceis e que caem sempre na prova. Isso é uma forma lógica. É claro que você precisa estudar os conteúdos difíceis, até porque tem conteúdos difíceis que sempre caem na prova. Mas aqueles conteúdos fáceis e médios você tem que saber de cor. Identificando esses conteúdos, você vai conseguir criar um plano de estudo, um cronograma detalhado, o que você precisa estudar cada dia até o dia da prova. Uma coisa que você precisa levar em consideração é que estudar é uma forma de aprender, mas não é a única. O seu plano de estudos precisa contemplar outras formas de aprender além da leitura ou assistir uma aula ou inclusive de fazer exercícios. Pode ser um podcast que você ouve no carro ou na academia, um áudio falando sobre algum dos conteúdos, um quiz com perguntas e respostas, enfim. Mas é importante que você pense em maneiras de aprendizagem, porque isso reforça o seu conhecimento e torna o estudo, o teu aprendizado mais fácil. Um outro ponto bem importante é testar os teus conhecimentos. Não adianta só ler e ver aulas, você precisa pôr a mão na massa, resolver questões, testar o que você estudou mesmo, para ver como anda o seu desempenho e ver se precisa se dedicar mais a algum assunto específico. Uma boa forma de fazer isso é resolvendo questões de provas antigas ou fazendo simulado. O simulado é bom porque você já vai treinando inclusive para fazer a prova no tempo certo e como vai ser organizado para resolver todas essas questões. Então, resumindo, o que você precisa? 1. Identificar os assuntos que são mais cobrados, separar por nível de dificuldade para saber para quais assuntos dedicar mais esforço. 2. Criar um plano de estudos a partir disso, detalhando qual conteúdo estudar a cada dia, integrando jeitos alternativos de aprendizagem para continuar aprendendo mesmo quando não está diretamente estudando. 3. Testar constantemente seus conhecimentos, resolvendo questões, fazendo simulados, adaptando seu plano de estudos baseado no seu desempenho. 4. Treinar sua estratégia e organização para fazer a prova no tempo certo. Mas, Touro, tudo isso parece impossível conseguir fazer. Como eu vou saber fazer tudo isso? Como vou saber quais conteúdos são difíceis, importantes, são mais ou menos cobrados? Como eu vou saber quais conteúdos priorizar e criar um plano de estudo baseado nisso? Então, é difícil mesmo, tenho que admitir, mas é possível. E eu digo que é possível por um motivo. Eu já ajudei milhares de alunos a conquistar o selo CFP, muitos que foram aprovados estudando apenas 60 dias ou até mesmo 30 dias.
Com esse plano que eu acabei de descrever, eu te garanto que é possível ser aprovado no CFP em pouco tempo. Agora, é difícil fazer isso sozinho. É difícil saber quais conteúdos estudar, quais questões resolver, como fazer os simulados, como distribuir os conteúdos por dias de estudo, e é difícil se manter motivado estudando sozinho. Mas você não precisa estudar sozinho. Estudando aqui na Academia Rafael Toro, nós vamos te acompanhar durante todo o processo com suporte via grupos de WhatsApp. Eu mesmo estou nos grupos para tirar as dúvidas mais cabeludas dos alunos, também fazendo a curadoria do conteúdo, o cronograma, resolvendo questões, ensinando as estratégias da prova, adaptando o seu plano de estudo conforme o seu desempenho. Você não precisa se desesperar, porque em nenhum momento você vai estar sozinho aqui na Academia Rafael Toro. Depois de escutar todo esse vídeo, ter se inscrito no canal, ter dado joinha, você ainda está com dúvida se o CFP de fato é para você? Faça o nosso simulado de CFP. Veja como você vai se sair num simulado sem nenhum estudo prévio. Você vai ver que tem muito conteúdo que você já domina e que sim, a prova é difícil, mas acima de tudo é possível. Acesse o nosso simulado pelo primeiro link na descrição e conta aqui nos comentários como foi o seu resultado. Então, galera, esse vídeo se encerra por aqui. Eu espero o teu resultado do nosso simulado prévio e não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade do CFP e de outras certificações, dê o joinha e deixa o comentário de como você foi no simulado. Não precisa ficar com vergonha com o resultado dele, tá? Mas escreva para incentivar mais pessoas a buscar conhecimento e ajudar mais pessoas por esse país.